Saudações, pessoal, voltamos agora com a continuação de soluções, agora estudando os tipos de concentrações, certo? É importante esse assunto, porque se cobra muito no Enem. Fica ligado, porque nessa parte do assunto tem muitas fórmulas, mas eu quero sugerir a vocês a não decoreba dessas fórmulas, não há necessidade de decorá-las. Você tem que aprender essas fórmulas, entender o que cada tipo de concentração quer expressar, porque se você entender isso, na hora que você precisa da fórmula, sem decoreba nenhuma, você monta a fórmula ou então faz a questão por regra de 3. Então não se preocupa na decoreba, tenta entender o que expressa cada tipo de concentração, beleza? Começamos aqui pela concentração comum. A definição que você encontra de concentração comum na maioria das literaturas é sempre essa que está aqui no quadro. É a relação existente entre a massa do soluto, que é sinalizado por M1, tudo que aparecer com índice 1 vai ser associado ao soluto, se aparecesse com índice 2, seria associado ao solvente. Sem índice, solução. Então, é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução em litros. Beleza? Uma coisa importante que eu quero fixar na cabeça de vocês. Entenda o que quer expressar cada tipo de concentração, porque você fazendo isso, você já deduz a fórmula e com isso você não precisa decorar. E ainda fica com uma outra maneira de fazer a questão, que é por regra de 3. Se liga aqui, quando você lê o enunciado, a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, isso aqui quer passar a seguinte informação para a gente, que a concentração comum ela tenta expressar a massa de soluto contida no volume da solução em litros. E a concentração comum usa o referencial de litro, 1 litro como referência. Toda vez que você vê uma concentração comum, ela tenta expressar a massa da solução existente em 1 litro daquela solução, a massa do soluto existente em 1 litro daquela solução. Se liga nisso, existe um referencial. Na concentração comum, o volume é 1 litro de solução. Então, a sugestão que eu quero que vocês façam aí, fixem isso. Toda vez que falou concentração comum, na sua mente tem que aparecer isso, ó. Massa do soluto que está presente em apenas 1 litro de solução. Ó, você só precisa ter isso na sua mente para você ter o caminho da resolução dos problemas. Por quê? Se você tiver isso na sua mente, você faz a questão por regra de 3 ou faz pela fórmula, porque daqui você deduz a fórmula. Então fixa isso. O que é a concentração comum? O que ela quer expressar? A massa do soluto que está presente aonde? Em 1 litro de solução. Se eu sei isso, eu sei a relação. O que eu estou relacionando aqui? Eu estou relacionando massa de soluto e volume da solução. O que é uma relação, pessoal? Uma divisão. Então, eu estou relacionando a massa do soluto e o volume da solução. Relação é uma divisão. Então, você bota um em cima do outro. A massa do soluto em cima de quem? Do volume da solução em litros. Se eu relacionar a massa do soluto e o volume da solução em litros, eu estou calculando a concentração comum, cuja unidade de medida vai normalmente sair em gramas por litro. Então, fixa isso. O que quer expressar a concentração comum? A massa de soluto que está presente aonde? Em 1 litro de solução. Se eu sei isso, o que eu estou relacionando aqui? Massa e volume. O que é relação? Uma divisão entre a massa e o volume. Se eu sei disso, eu sei a fórmula. Ou eu faço a questão por regra de 3, ou eu vou fazer pela fórmula. Vamos fazer uma mágica agora aqui, eu vou mostrar para vocês a resolução de um problema. Feito a mágica, pessoal, temos aqui um exemplo. Ó, eu vou resolver esse exemplo de 2 formas diferentes. Uma usando a fórmula, sem ter a necessidade da decoreba, a gente vai deduzir a fórmula, vai aplicar e vai resolver. E outra, onde eu não uso a fórmula, eu vou fazer por regra de 3. Então, eu vou dividir o espaço aqui para as 2 resoluções. Então, o primeiro passo, você vai ler a questão, identificar os dados que a questão fornece e separá-los aqui no canto. Então, quando você diz assim, ó, se prepararmos uma solução utilizando 20 gramas de açúcar e 500 ml de água, ó, a solução tem açúcar e tem água. Quem é quem aí? Quem é soluto, quem é solvente?
Quem se espalha em quem? É a água que se espalha no açúcar ou o açúcar que se dissemina na água? O açúcar na água. Então, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Pessoal, 20 gramas só de açúcar em 500 ml de água praticamente não altera o volume de 500 ml de água que é solvente. Como praticamente não altera esse volume, esses 500 ml de água são também considerados os 500 ml de volume da solução. Então eu vou separar. Então eu já sei a massa do meu soluto, eu identifico por M1, que são os 20 gramas de açúcar, e o volume de água, que é o solvente, mas praticamente essa massa não vai alterar esse volume, vai ser considerado o volume da solução, 500 mililitros. Qual será a concentração comum da solução após o fim do procedimento? Concentração comum, ó, o Czão. Eu tenho a massa do soluto, tenho o volume da solução e quero a concentração comum. Vamos resolver? Vou fazer pela fórmula, mas sem decorar a fórmula. Como é que eu faço isso? Eu deduzo a fórmula. Eu tenho que lembrar. O que a concentração comum expressa? A concentração comum ela tem que expressar a massa do soluto que existe em 1 litro de solução. Massa de soluto existente em 1 litro de solução. Daqui eu tiro a relação. O que eu estou relacionando? Eu estou relacionando a massa do soluto e o volume da solução. Gente, o que é relação? É uma divisão. Se eu dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros, olha quem é que eu tenho? A concentração comum. Está aqui a fórmula que eu vou aplicar para resolver a questão sem decorar. Outro detalhe importante, o volume tem que ser em litros. Eu estou com volume em mililitros. Posso usar? Não, vou ter que passar para litros, é fácil. 1 litro são 1000 ml. Se eu tenho 500 ml, eu tenho meio litro. E para transformar é fácil. Olha só, pessoal. Se eu tenho litros e um dia quiser mililitros, para passar de litros para mililitros, só é você multiplicar por 1000. Já para você voltar de mililitros para litros, basta você dividir por 1000. Então, se eu quero litros aqui, ó, para mililitros, eu quero litros, eu vou dividir isso aqui por 1000. Você imaginava 500 dividido por 1000, cancelou 2 zeros aqui, 10 por 5, 0,5 litros. Então, isso aqui, esse volume, é 0,5 litros. Meio litro, você fazia direto. Substituindo os dados, quem é a concentração comum? Quem é a massa do soluto? 20. Quem é o volume da solução? 0,5. Pessoal, 20 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 200 dividido por 5. Quanto é 200 dividido por 5? 40. 40 o quê? Gramas por litro. O que isso quer me dizer? Que cada litro dessa solução tem quanto de soluto? 40 gramas. Feito pela fórmula. Vamos fazer assim a fórmula por regra de 3? Ó, por regra de 3, você tem que lembrar do que quer expressar o tipo de concentração. Como eu estou trabalhando com concentração comum, o que ela quer expressar? A massa de soluto que existe em 1 litro de solução. Está aqui, ó, praticamente metade da regra de 3. Nesse membro aqui eu tenho massa de soluto, nesse membro eu tenho o volume da solução. A metade está aí, a outra metade são os dados da questão. Eu tenho que respeitar soluto do lado de soluto, solução do lado de solução. Ó, se prepararmos uma solução utilizando 20 gramas de açúcar, soluto, e 500 ml de água, solvente, mas praticamente essa massa de soluto não vai interferir nesse volume, vai ser o volume da solução, qual será a concentração comum da solução após o fim do procedimento? Eu já tenho os dados para complementar essa regra de 3. Ó, 20 gramas de açúcar é soluto. Coloca aqui, ó, 20 gramas de açúcar e estão para 500 ml de água. Só que eu tenho que trabalhar com litros, ó, porque aqui está em litros. Quanto é? Estão para meio litro de solução. Olha só, se 20 está para meio, quanto vai estar para 1? Se eu achar a massa de soluto para 1 litro, eu acho a concentração comum. Então, fazendo aqui ao meio pelos extremos, mais conhecido como cruz credo, eu vou ficar com 0,5 vezes o M1, que é igual a 20 vezes 1. Quem é a minha massa de soluto? 20 dividido por meio. 20 dividido por meio. Que vai dar quanto? 40 gramas de soluto. Gente, se 40 gramas de soluto está em 1 litro,
então a concentração é 40 gramas por litro. Ou você faz pela fórmula, ou você faz por regra de 3, sem a necessidade da decoreba. Beleza? Valeu, até a próxima!